Você fala 24 de outubro, até anotei aqui, de 2023, é isso? 31 de outubro, né? 31 de outubro, Eles têm um ritual planejado para fazer, eles têm toda uma agenda, né, no calendário 2023. Na verdade, meu irmão, eu nunca imaginei que eu ia estar vivo em 2023. Parecia uma coisa tão distante, tão longa. Eu lembro que eu assisti um filme, Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço. Eu imaginava, puxa, ano 2000, longe. 2023, uau, não vou estar lá mais, não vou estar mais aqui na Terra. Mas eu estou aqui no ano 2023 e eu vejo toda a agenda que eles tinham preparado, toda a plataforma, está tudo pavimentado e está começando a acontecer exatamente aquilo que eles tinham planejado anos atrás, que eu já tenho falado ao longo de muitos anos, né? E muitas pessoas acham, é coisa da conspiração, tal, mas agora, né, com o grande reset, com uma série de coisas aí, com vírus e tudo mais, né? Mas vamos a ver que esse contorno está cada vez mais forte no nosso meio, mais presente no nosso meio. Estão até querendo reescrever a Bíblia, não sei se você acompanhou esse negócio, querem reescrever a Bíblia, né? A inteligência artificial quer reescrever a Bíblia. Então já tem a moeda única, né? Já tem a proposta da Unicom, né? Tem a proposta do Grande Reset, quer dizer, toda essa estrutura já está planejada, está sendo feita aí, a gente vê os protagonistas já no cenário, né? Tá tudo pronto, né? O Trump vai voltar, provavelmente volta para a presidência, né? O Trump e o Putin são grandes amigos, não tem inimizade entre eles, isso é notório, né? Então a gente vê o cenário se moldurando, tá perfeito aí para eles, tá, mas isso tudo acontece, é importante salientar, com a aquiescência de Deus, né? Então Deus está permitindo que essas coisas aconteçam para que Ele possa se manifestar, porque as pessoas no meio na zona de conforto, elas não buscam a Deus, infelizmente não buscam, né? Então a só busca a Deus quando a coisa está pegando fogo. Ai meu Deus, até o ateu vira religioso, né? Então nesse momento da história é o que está acontecendo. Deus está permitindo que essas coisas aconteçam para dar um despertar nas pessoas. Eu tenho procurado trazer essa orientação, né, tanto nos meus vídeos, nos meus livros, nos meus alunos, né, dos Guardiões do Tempo, passar essas orientações de como agir nesse momento, né, como agir nesse momento da história, como se preservar, né. O que vai acontecer, Daniel, especificamente em 31 de outubro de 2023? 31 de outubro vai ter um grande ritual, né? Eles vão estar interligados aí, independente do fuso horário, tá? Vai ter um grande ritual, eles vão colocar, claro, tem uma base aí, eles colocam, tem alguns rituais que são fixados no horário de Jerusalém, né? E outros rituais são mais fixados dependendo do calendário celta, calendário druida, mas eles vão fazer um ritual onde vai haver uma sinergia disso, né? Todos os povos, todos os locais do mundo ao mesmo tempo fazer esse ritual e tem a intenção de abrir portais, essa é a ideia deles, vão abrir portais dimensionais para angariar mais força, né, diabólica, mais demônios, mais entidades, vão ajudá-los, etc. e tal, para pavimentar aí aquilo que a gente vai poder chamar, segundo as escrituras, de tribulação e depois a grande tribulação. Então eles estão preparando esse cenário de controle mundial, de controle maciço, e cada vez mais esse controle está mais acirrado em nosso meio, não tem como escapar disso, né? Esse ritual ele serve para fortalecer ainda mais o movimento deles. Isso, exatamente, fortalece o movimento. Fortalece o movimento e eles vão angariar mais força para isso, né? Claro, tudo isso é importante salientar sempre com a permissão de Deus, com a quiescência de Deus, porque um detalhe, acho que vale a pena pensar aqui, a oportunidade, né, do Fuxico, de que, na verdade, o grande problema não é o satanismo nem o apocalipse. A questão é que vai ter um dia do julgamento de Deus, divino. E esse dia, o dia da vingança do nosso Deus, o dia da ira de Deus, é isso que nós temos que nos preservar, porque ninguém vai escapar da justiça de Deus. Não adianta, você pode ter o bunker mais protegido do planeta, Deus vai te achar lá no fundo. Você não vai ter como escapar. E Deus vai soltar os demônios, né? Tá lá em Apocalipse, né? Vai soltar Abaddon, né? Que vai sair do poço do abismo, quer dizer, Deus vai abrir, vai mandar um anjo trazer a chave ali, abrir aquele poço e ele vai soltar. Ele que vai libertar essas entidades. Entidades estão presas no Rio Eufrates também, né? Que vão destruir a população, que vão atacar. Então é a dia da ira. Aí sim a coisa fica mais tensa, digamos assim, né? Então é importante a gente estar preparado, estar no centro da vontade de Deus, que Jesus está voltando, está voltando. Todos os sinais emolduram isso, né? Então a questão não tem que estar preocupado com o que o satanista está fazendo, é preocupado com como é que é Deus na sua vida, como é que é o seu relacionamento com Deus hoje, nesse momento da história. Você falou que esses rituais, eles usam, por exemplo, o fuso horário de Jerusalém. A conexão de Jerusalém com o satanismo, eles ficam fazendo essa conexão com os símbolos sagrados do cristianismo? Sim, eles procuram profanar tudo que é santo, né? Tudo que é sagrado, eles procuram profanar o sagrado, né? Para enaltecer o profano. Então, por exemplo, como Jesus ele faz uma referência a Israel, ele faz uma referência da figueira, né? Então, quando os ramos estiverem tenros, vocês querem chegar do verão, eu estou às portas. Então ele deu uma referência. A figueira, ela floresce quando? Quando Israel torna-se nação, em 14 de maio de 1948.
Passam Sim. 70 anos, que é uma geração bíblica, né? Está lá em Salmo 90:10, uma geração bíblica, 70 anos. Então, passou, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Está lá em Mateus capítulo 24. Então, Jesus ele deixa muito claro, olha, olhem para a figueira, é o relógio de tempo de Deus, o relógio de tempo divino. E nós vemos uma coisa curiosa, 70 anos depois, olha só que coisa interessante, vai estar o ensejo colocar essa questão aqui. 70 anos bateu exatamente em 2018. Nós tivemos anterior a 2018 uma tetra de luas de sangue, né, tivemos sinais do céu, sinais astrológicos que a Bíblia chancela, e em seguida tivemos em 2018 o 45º presidente norte-americano estava no controle, estava no governo, Donald Trump, 45º presidente, 549, 9 para o satanismo é um número muito importante para eles, que o diabo recebeu 9 pedras de Deus, etc e tal. Então, para eles é um número cabalístico, né? E aí, em 2018, a embaixada americana é transferida para Jerusalém, né? Quer dizer, isso tem um desdobramento no mundo espiritual enorme. São sinais que nós estamos vendo aí que estão se moldurando ao nosso redor e Jesus está voltando, né? Então, tem que estar no centro da vontade dele. E diante disso que você está falando aí, eu ouço muitas vezes os evangélicos brasileiros achando que o movimento pentecostal, que o avivamento, aquela coisa toda, como que o Brasil tem uma grande, representa alguma coisa dentro desse cenário global. Na sua opinião, você acha que o Brasil tem alguma relevância do ponto de vista profético em relação à volta de Cristo? Alguma coisa vai acontecer aqui como sinal da volta de Cristo? Nós temos uma população, assim, considerada evangélica, muito presente no Brasil. O Brasil, acho que é o país do mundo, hoje, que tem a maior população evangélica, né? Então, ele está meio parado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perverteu um pouco os valores depois do governo do Reagan, né? Mas hoje ainda tem algumas coisas que estão mantidas. Mas, no entanto, o Brasil, coloca muito que o Brasil vai ser um celeiro de missionários, etc. e tal, mas acabaram com o negócio de missões, né? Eu lembro que teve movimentos, aí a B2000 e coisa e tudo mais, e tudo isso naufragou, missionários foram abandonados no campo, voltaram. Então nós vemos aí um afastamento, na verdade, de Deus. A gente criou uma ilusão, uma bolha de ilusão, vamos ter avivamento esse ano, o avivamento vem agora é o fogo que está caindo, e durante anos e anos consecutivos isso não aconteceu. Então eu vejo a fé se esfriando, como a Bíblia diz, o amor se esfriando, consequentemente a fé, desdobramento na fé, e vamos vivendo exatamente o que Jesus fala em Mateus capítulo 24. A fé está se esfriando, as pessoas estão se odiando, estão havendo engano, está havendo avareza, soberba, altivez no nosso meio. O evangelho foi muito deformado, né? Muito deformado. Os valores de Deus são muito deformados. Hoje em dia parece que a mentira ganha um destaque maior, né? Ela se torna uma verdade e a verdade vira mentira. É bem a história do propagandista do Hitler, ele fazia isso, né? Então, uma mentira contada várias vezes ganha status de verdade. Vamos repetir várias vezes a mesma frase, a mesma mentira, e pronto. Né? Então, teve até uma centelha, falaram para mim nas minhas redes sociais, tem uma igreja nos Estados Unidos que estava orando 24 horas, avivamento. Não, aquilo ali era um evento, não era avivamento. O avivamento se expande pela nação. Né? Ali foi uma coisa regional, um evento apenas, não avivamento. Então, eu creio que o Brasil, para o satanismo, eles acreditam no seguinte: hoje o Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, né? Então ele vai exportar, claro, alimento para o mundo, alimento contaminado, os transgênicos, né? Que causa uma série de deformidades aí, já tem estudos sobre isso, tudo mais. No começo teve todo um alarido quanto a isso, e depois abafaram. Colocaram o tapete em cima, não se fala mais isso. Então, eu creio assim que o Brasil, embora ele tenha um grande território, ele é estrategista nisso. Então, eu tinha cantado a bola, falado até que a mudança do nosso governo e tudo mais favoreceria essa nova ordem, e tem favorecido mesmo, né? Porque hoje nós vemos o presidente muito estreitado, né? Com o FMI, com a ONU, né? Especialmente com a China, exato, e especialmente com a Rússia também, né? A Rússia. Então a gente vê detalhes aí muito interessantes nesse tabuleiro aí, né? Não quer dizer que ele seja adorador do diabo, mas ele está sendo um veículo muito fácil para eles poderem implementar os valores que eles têm aí para colocar, né? Mas esse relacionamento do Brasil, do ponto de vista geopolítico, com a China e com a Rússia, não é necessário, Mastral? Como é que sobrevive ele hoje? vai um pouco, hoje em dia você tem que fazer, tá? Tem que fazer, mas nós não vamos impedir uma crise econômica. Eu acho que provavelmente vai ter uma crise econômica, como já tem feito alarido aí. O Fundo Monetário Internacional já tem falado, o Banco Mundial já tem falado, já tem a possível crise do abastecimento, crise financeira, abalo na economia. Então já tem sinalizado isso daí para provavelmente final desse ano, né, uma possível crise financeira. Então nós não vamos escapar disso, vamos passar por isso, e por isso é importante ter esses aliados, né? Então é importante ter esses aliados, são importantes para a balança econômica, né, para essa geopolítica, né, você bem posicionou.
Mas, assim, em termos práticos, ele está dançando conforme a música, né? Dançando conforme a música. Agora, os Estados Unidos estão na contramão desse vetor, né? Ele pensa bem diferente. Então, nesse momento da história, eu, particularmente, acharia mais importante um estreitamento com os Estados Unidos do que com a China e com a Rússia. Mas, né, Por quê? eles estão Por quê, jogando Daniel? conforme os tabuleiros. Os Estados Unidos é Por quê? a maior potência bélica do mundo, né? Além de ser uma economia forte. A Rússia, E a com a Rússia volta... tem a Rússia tem a A sua relevância. Rússia... a Rússia, o bicho pega, né? Mas são mais cartesianos, é um grupo mais fechado, a Rússia, né? Sim. Os Estados Unidos, ele se abre um pouco mais para esse leque aí de auxílio, inclusive tem sido um grande auxiliador, né, da Ucrânia, né? Mandou bilhões para a Ucrânia lá para ajudar, coisa que o Trump é contrário, e isso vai favorecer muito a escala dele, né? Ele voltar, porque o povo americano não está muito satisfeito com essa questão, não, de ajudar a Ucrânia e não estão ajudando americanos, né? Então, Trump vai resgatar esse valor. Então, acho que hoje, nesse momento histórico, é importante também ter esses links aí. Mas eu acho que estão dançando conforme a música. Você cria uma situação e que você só tem um caminho mais favorável para tomar, né? Isso faz parte de estudos, né, de controle de massas. Então você cria uma crise, depois você cria uma alternativa para a crise. Você cria o pão e circo para distrair o povo, para criar uma cortina de fumaça para que as pessoas não vejam o que está acontecendo por baixo do tapume. Então, hoje eu vejo cada vez mais expandindo essa cortina de censura e tudo mais, isso aí é global, né? Então, primeiro eles vão dar um cala-boca para todo mundo, depois vai vir outras coisas, né? E quando vier essas outras coisas, a gente não pode mais falar, porque se falar, toma uma rasteira, todo mundo é cancelado, deletado, né? Então, o negócio está ficando mais estreito, né? Você falou do Trump aí algumas vezes. Você, se fosse americano, votaria nele, por retorno? Ah, sim, eu votaria nele. Se eu fosse americano, eu votaria. Porque eu acho que ele teve uma política mais... para colocar realmente o discurso dele, que vamos colocar em primeiro lugar a América, né? Vamos prestigiar o povo americano, vamos ajudar os americanos em primeiro lugar. Então, isso daí é um discurso muito atrativo. E ele é um cara engraçado, ele é divertido, né? O Biden, ele deu umas pisadas meio gagá, né? Ele faz umas coisas meio estranhas, né? Então, não está muito bem na fita, o Trump volta e certamente leva aí mais um governo. O Putin está muito mais próximo do Xi Jinping nos últimos anos, nos últimos meses, desde que começou efetivamente essa guerra na Ucrânia. Você acha que isso tem alguma relação também com esses sinais? A China e a sim. Rússia? É profético de alguma forma? São duas grandes potências, né? Super mega potências, sim. E a Coreia do Norte está quietinha por enquanto. Fique atento na Coreia do Norte, né? Logo, logo, ali é uma coisa que está quieta momentaneamente. Logo, logo começa a aprontar de novo. Estão fazendo testes com mísseis e tudo mais, né? Aquela profecia, eu só me engano, de Daniel, que fala sobre o reino do norte e o reino do sul, tem a ver com isso, Daniel? Acho que em parte tem sim. Eles estão se aliando, né? Estão ganhando força com isso. E o Putin é muito estrategista, muito estrategista. Ele atacou a Ucrânia, né? Quer ver um detalhe curioso? Saiu uma matéria, até isso aí eu posso falar porque foi amplamente divulgado. Né? Saiu uma matéria que ele alegou, né, que uma dos motivos dele, dos motivos para ele atacar a Ucrânia foi porque a Ucrânia tinha laboratórios de produção de adrenocromo. Né? Ele destruiu esses laboratórios e narrou uma série de detalhes ali. E aquilo ali foi bastante perturbador. Ele colocou os Estados Unidos... E aquele adrenocromo produzido ali em laboratório, encontraram crianças em coma, tudo mais, mataram ali os cientistas, segundo o Putin. Né? E aquele adrenocromo ia ser vendido nos Estados Unidos a peso de ouro, né? Então, eles usaram esse subterfúgio. Agora, claro, eu imagino, né, a Rússia, os Estados Unidos, tem esses laboratórios pelo mundo inteiro. E hoje a indústria farmacêutica é um grande laboratório, né, para purificar mais ainda essa substância. Então, quanto mais puderem perverter os valores divinos, quanto mais puderem matar, roubar e destruir, vão fazer. Então, vivemos um momento crítico da história, e por isso a gente tem que se manter em pé. Né, esse é o grande desafio. Quando se fala muito sobre esses sinais da volta de Cristo, dos fins dos tempos, se usa, por exemplo, a pandemia e os sinais de guerras, terremotos, etc. Mas tudo isso não já aconteceu, Daniel? Já tivemos a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Sim, já tivemos a Terça-feira Negra, né? Só estava ligando em 1929, que morreu muita gente, inclusive de suicídio, aquela quebradeira na economia americana. Qual a diferença para hoje? Brutal. Tá, PAN é global, mundial. É a primeira vez que tem PAN, mundial.
Antes foi uma coisa, embora teve uma grande quantidade de morte, a gripe espanhola, como você bem posicionou, ficou mais regionalizada. Hoje, espalhou pelo mundo inteiro, e graças a isso, foi estabelecido critérios que o governo estabeleceu, a obrigatoriedade. Teve gente que perdeu emprego, gente que não conseguiu emprego, né? Teve muitas situações que ocorreram nos bastidores, né? Que não dá para falar aqui abertamente, mas muita coisa que ocorreu nos bastidores que as pessoas não viram, mas estava acontecendo dentro dos hospitais, né? Que pessoas da área de saúde reportavam para mim, sinalizavam, olha o que está acontecendo aqui, que coisa, né? Então, a coisa está ficando um pouco mais estreita. Então, eles viram uma grande vantagem nisso. A indústria farmacêutica faturou bilhões de dólares, né, com uma substância que eles obrigaram todo mundo a usar, né? Então, usaram, um cartel ali que usou, ser obrigado a usar minha droga. Né? Quem não usar essa droga vai ser sofrer... Não, eu fui obrigado a tomar uma. Eu tomei uma dose de uma delas, né, porque eu tinha uma viagem marcada e era obrigatório. Você não podia viajar, não podia ir para o teatro, não podia ir para o planetário em São Paulo, não podia fazer nada se não tivesse o raio da vacina. Então, eu pedi a Deus, falei, Senhor, então se tem alguma coisa aí zicada, né, eu vou me apropriar do que a palavra diz. Aquele que tem Deus no seu coração, né, ainda que você tomar algo mortífero, não lhe fará mal algum. Eu me pautei nisso, pedi para Deus proteção, não tive nenhuma sequela, sem problema nenhum. Agora a gente vê relatórios médicos aí bem diferentes disso. Então, você sustenta que há uma agenda por trás disso? Tem uma agenda visível, né? E até a questão de catástrofes mundiais, aproveitando o gancho, ela aumentou muito. Se pegar de 48 para cá, da época da fundação de Israel, da formação de Estado de Israel, para cá, aumentou exponencialmente, mais 50, 60% aumentou o número de furacão, de maremoto, de tsunami e tudo mais. Eu acredito que tem muita coisa a ver aí com a geoengenharia, né, com ondas HAARP e tudo mais, tem muita coisa de bastidores que as pessoas não têm nem ideia do que está acontecendo. Mas isso é preparado já há anos, né? Anos eles estão preparando toda essa plataforma para chegar nesse platô aí, 2023, e aí eles vão caminhar daí para frente até 2027. Não é só uma conjectura, daí para frente são conjecturas. Mas aqui nós chegamos no momento que o calendário deles está em pleno vapor. Tudo que eles tinham planejado está acontecendo. Não tem nada fora da engrenagem. É coisa que eu já tenho falado há anos. Não é algo que eu estou trazendo agora à tona, porque está acontecendo. Já tenho falado há anos. Aí. Já tem um vídeo no meu canal lá, Calendário Secreto 2023, já falo isso há 3 anos atrás. Lista pra gente algumas coisas do que você já falou lá atrás e que já aconteceram, só pra gente ter uma noção do quanto você acertou. Bom, essa questão do controle global tinha que ter, precisava ter. Como é que você vai controlar as pessoas? Como é que você vai ter uma nova ordem? Na nota de $1 tem novas ordens do seclório, nova ordem mundial. Como é que nós vamos estabelecer essa plataforma? Como é que nós vamos controlar as pessoas? Pelo medo. Então, Al Gore, ele lançou, né, a ideia do aquecimento global em 2006, ele começou a fazer alarido com isso, em 2007 ele laureado com o Prêmio Nobel, e aí esqueceram um pouco disso. Teve geofísicos que falaram, não, aquecimento global é uma falácia. Tem até um geofísico, professor da USP, e ele falou, tem uma entrevista no Jô Soares. No programa do Jô Soares, eu vi. Fantástico a entrevista dele, muito claro, muito cartesiano, mas ele foi muito retalhado nos bastidores, muito rechaçado. Ele deu exemplos muito óbvios, né, para justificar que não faz sentido. Sim, óbvio, elementar. Então, mas aí trouxeram essa questão do aquecimento global resgatando. Porque olha só o que vai acontecer se a gente não tiver cuidado. E a ideia do grande reset, ela resgata essa questão do aquecimento global de novo. Eu já tinha falado sobre isso, olha lá, olha o que o Al Gore está falando, olha essa questão do aquecimento global, isso daí vai unir as pessoas, porque está todo mundo unido em prol de uma causa específica. Então, você une as pessoas pelo medo. Quer dizer, se eu não me engajar nisso, e agora com a inteligência artificial, muita gente vai perder emprego. A máquina vai substituir o homem. Inclusive, estão pensando em fazer até escritores, né? A inteligência artificial quer escrever livros, né? Isso aí eu não concordo. Eu acho que isso é coisa do capeta. Escrever livro tem que ser um ser humano, né? Mas, enfim, a inteligência artificial está fazendo tudo. Então, vai perder. O Musk já falou sobre isso, né? O que vai acontecer? As pessoas vão perder emprego, a máquina vai substituir o ser humano nas linhas de produção e uma série de outros fatores. Até advogado, né? A inteligência artificial pode reproduzir. Então, o que vai restar? E como é que a gente vai alimentar essas pessoas? Como é que nós vamos ter recursos para alimentar? Então, aí a plataforma do Grande Reset parece algo muito bom, se tributar os países que são grandes produtores para o aquecimento global, de gases e tudo mais, do efeito estufa que eles colocam lá, e aí você tributa e estabelece um salário mínimo universal. Parece algo bom, só que aí tem um score que você tem que cumprir. Se não cumprir aquilo, você perde seus direitos. Você pode perder seu CPF, você pode perder... Hoje em dia, você pode ter gente perder emprego, gente não podia viajar, não podia trabalhar, não conseguia emprego, e pode piorar isso, né? Um monte de gente escreveu para mim, eu não consigo emprego porque eu não tenho passaporte
que eu tomei a picada, né? Então eu não consigo emprego. Eu perdi emprego porque eu não aceitei tomar picada, né? Então nós vemos um controle totalitário nisso. É uma ordem dada e você tem que cumprir. E você não tem para onde escapar. Quer dizer, não tinha nem terminado as pesquisas a respeito, né? Não tinham pesquisas conclusivas, pular etapas. E se você fizer uma análise fria, aí para quem está assistindo, teve médicos que foram cancelados da internet, simplesmente deletaram as contas desses caras. Teve médicos cientistas, né, que morreram, perderam a vida porque falaram a verdade. Então, esse sistema, ele procura abranger tudo isso e vai calar a boca de todo mundo que venha falar a verdade, para alertar o povo, que é mais interessante que você caia nas garras da mentira, né? Quando então, você fala alertado sobre isso. Quando você fala grande reset, você quer falar controle populacional, é isso? Isso, controle populacional. Porque para você se engajar nesse projeto Grande Reset, o Klaus é o grande maestro que está com a batuta nas mãos nesse momento, ele apresenta isso como proposta, né? Então, vamos fazer o Grande Reset e vamos controlar as pessoas, né? É mais fácil. Quem é o Klaus? Klaus ele é o líder e é fundador do Fórum Econômico Mundial. Né? Então, até o logo do Fórum Econômico Mundial vai dar um 666, coisa curiosa. Mas o Klaus ele era um mero professor de faculdade, de repente ele é catapultado para líder e fundador do Fórum Econômico Mundial e começou muito bem. E de repente veio pela beirada, comendo pela beirada, aproveitou aí a onda da PAN e veio apresentando a proposta do Grande Reset, né, como sendo a grande solução para a humanidade. E é claro, as pessoas vão ter que aceitar, querendo ou não querendo, vão ter que aceitar o Grande Reset cada vez mais próximo de nós. Já tem a moeda única, né, e tudo mais, já está acontecendo. E a revista Economist cantou a bola e tudo isso daí. E eu falei todas essas coisas em seminário também, que eu ministrava pelo Brasil e fora dele, né, quando eu viajava. Com relação à moeda única, eu vi esses dias quando os líderes da América Latina estiveram aqui no Brasil, os 11 presidentes se encontraram, foi falado sobre uma moeda comum, que era a ideia de ter uma moeda para negociação comum. A ideia, pelo que eu vejo do próprio Lula, é cada vez mais desarticular os Estados Unidos para que o dólar perca a força e você tenha uma moeda que funciona aqui. Essa ideia de moeda única é uma moeda global, que o mundo inteiro vai usar somente essa moeda, seria isso? Estão apresentando isso como proposta. Estão colocando como proposta, inicialmente. Estão colocando a ideia. Primeiro você lança uma ideia e pavimenta aquela ideia. Eles não vão obrigar ninguém a usar isso da noite para o dia. Já saiu uma matéria, eu vi recentemente, isso daí até postei nas minhas redes sociais, e que o Banco Central já está anunciando que provavelmente vai ter o fim, não vai ter mais cartão de crédito. Né? Então já começa, não vai ter mais papel moeda, não vai ter mais dinheiro físico na mão, já está se extinguindo. Então cada vez mais você está refém de um sistema. Se amanhã ou depois você ficar sem internet, por exemplo, der um apagão por aí, você perdeu tudo, você não tem mais nada. Eles cancelam a tua conta, da noite para o dia você fica no zero. Né? E já tem tecnologia para isso. Já tem tecnologia para isso, é verdade. Mas assim, eu não sei, e você acha que esse avanço da tecnologia a tal ponto, isso é demoníaco de alguma forma? Isso é planejado. É assim, claro, eu creio que existe uma força espiritual por trás, claro que vai corroborar para facilitar, um facilitador para eles poderem agir nesse meio de campo aí. Mas, evidentemente, toda essa tecnologia, ela tá sendo usada para quê? Ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Né? Uma arma na mão de um policial, ele vai te defender do bandido. Uma arma na mão do bandido vai ser zica. É a mesma arma, depende da mão que está. Então, essa tecnologia nas mãos de pessoas erradas, evidentemente, vai favorecer a eles. Né? E para eles não é interessante dar manutenção do sistema. Hoje somos 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Então, muita gente consumindo água, que está acabando, consumindo alimentos que está esgotando, mesmo os transgênicos, como alternativa também, o negócio já não está mais sendo tão alternativo assim, né? Precisa de agrotóxicos, toda hora uma química diferente, então está esgotando, mão de obra está esgotando, não tem mais, o SUS no Brasil, não tem mais, vai chegar uma hora que vai entrar em colapso, não vai ter grana para bancar tanta gente, aposentadoria, o serviço hospitalar para tanta gente, então o que eles vão fazer? Eles precisam eliminar uma parte da população, é bem aquela questão da linha das pedras da Geórgia, né, que é o Stonehenge americano, que caiu, demoliu. Quer dizer, ninguém sabe quem construiu as pedras e ninguém sabe quem destruiu as pedras. Né? Tem a imagem até das pedras ruindo, explodindo, mas não mostra quem colocou a bomba lá. E curioso, um detalhe curioso, só uma curiosidade, né? As pedras de Geórgia caíram no exato momento que o acelerador de partículas lá, né, o CERN, ele foi resetado para descobrir matéria escura. No momento do reset dele, né, caiu as pedras de Geórgia. E nas pedras de Geórgia tinha um dos seus pilares, era que a população global tinha que estar estabelecida em 500 milhões de pessoas, ou seja, 2,5 vezes a população do Brasil. Então, é o alvo que eles têm, é bem isso daí mesmo, eles estão perseguindo esse alvo. Isso daí não é... Reduzir essa população para 500 milhões? 500 milhões, estava nas Pedras de Geórgia lá, como um dos
parâmetros, né, que eles tinham ali para perseguir, metas a serem perseguidas, reduzir a população para 500 milhões de pessoas, somos 8 bilhões, então o mundo está ficando escasso, é muita gente aí, então para esse sistema da nova ordem, pessoas que não são produtivas para eles, só trazem despesas, então idosos, deficientes, assim, pessoas que não conseguem produzir para o sistema, ou só produzem mão de obra que vai ser substituída pela engenharia, pela inteligência artificial, para eles não tem interesse. Então, eles articulam meios para eliminar. Né? Então, não dá para ter uma guerra hoje em dia. Hoje em dia, com a tecnologia nuclear, é complicado. Sim. Mas a arma química, hoje em dia, ela está muito mais voraz do que uma bomba eficiente, atômica. Né? A arma muito química, hoje em dia, muito mais. Você preserva toda a cidade, está tudo inteiro. Na cidade não destrói prédio, não destrói casa, não destrói nada. Mantém tudo como está, só acaba com as pessoas. Né? Então, por isso, o aumento de bunkers no mundo inteiro. Tem gente desesperada. A Suíça, por exemplo, é o país que tem bunker para todo mundo. Todo mundo tem seu próprio bunker. Então, se qualquer caso de emergência, todo mundo se enfia embaixo da terra e acha que está protegido. Agora, eu me pergunto assim, tá, eu até concordo com que muitas coisas do que estão acontecendo, talvez tenha um movimento ali por trás, alguma teoria da conspiração até se encaixa. Mas e como é que fica a igreja nesse contexto? Porque a gente está falando do controle populacional, um grande reset, o caminho está para isso, segundo você está falando aí, mas e a igreja, como é que fica nesse contexto? Aí que vai entrar em cena o remanescente fiel. Aqueles que não se curvam ao Baal do nosso século, né? E esse remanescente é um número pequeno, não é muita gente. Né? Se pensar estatisticamente, até fazendo algumas analogias, Jesus ele só escolheu 12 para discipular. Né? O exército de Gideão, apareceram 32 mil homens ali, Deus faz uma peneira e escolheu 300, é menos de 1%. Então, quando a gente faz uma analogia para os nossos tempos, né, não é a maioria, infelizmente, uma minoria. O remanescente fiel, é algo que eu tenho falado muito dentro da plataforma dos Guardiões do Tempo, é você resgatar esses valores da essência divina que se perderam. Hoje em dia, o amor se perdeu. Hoje em dia a gente vê muito egoísmo, muita soberba, muita vaidade. Entre os cristãos, entre os que se dizem evangélicos, que dizem temer a Deus, um ataca o outro, um condena o outro. Olha, aquele lá vai para o inferno, o muçulmano vai para o inferno, o budista vai para o inferno, e você? Então, a gente não está olhando a trave no nosso olho, querendo ver o cisco no olho do irmão. Infelizmente, Deus que julga, ele vê o coração. Por isso que na parábola do joio e do trigo, Deus deixa muito claro, quem vai estabelecer a separação do joio e do trigo é Deus, né? No dia do juízo, no dia do julgamento. Nós, homens, não temos essa capacidade de discernir. Então, eu não posso dizer que esse é trigo, aquele é trigo, esse aqui é joio, eu sou trigo, outro é joio. Não posso fazer isso. A Bíblia não dá chancela para você julgar ninguém. Deus, ele vê o coração. E é pelo coração que ele vai se pautar. Se pegar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? O bom samaritano vai lá e acolhe aquele cara que tomou um pau lá dos bandidos, né? E que o sacerdote e o levita passaram reto e deram de ombros, né? Então, quer dizer, não adianta você ser o sacerdote, você ser o levita, você ser um guardião da lei divina, né? Os fariseus eram isso, eram guardiões da lei, né? Guardiões dos valores de Deus, mas eles estavam deformados já. Então, o fariseu virou hipócrita, sepulcro caiado, raça de víbora. E Jesus, ele olha, o samaritano, que os judeus odiavam, detestavam, esse daí fez a vontade de Deus. Não foi o sacerdote, nem foi o levita. Na parábola do fariseu e do publicano. O publicano era um cara que cobrava impostos, normalmente o judeu trabalhando para o Império Romano. Cobrava impostos ali, não gostava do cara, mas ele se desceu justificado porque ele teve arrependimento do coração. Já o fariseu deixou a soberba, eu dizimo, eu jejuo, eu faço e aconteço, isso não adianta, é ritual. Então, eu acho que o papel da igreja nesse momento da história é muito importante, você ser igreja de fato, de resgatar o valor do amor, e parar de apontar o dedo para os outros, estender a mão, abraçar mais, assim, trazer palavras que tragam edificação, não destruição. E hoje eu vejo cada vez mais a igreja julgando, sentenciando e condenando, fazendo exatamente o que Deus diz para não fazer. Não julgue, né, para que não seja julgado. Não aponta o dedo, né? Quem é você para julgar? Quem é você para condenar alguém? Nós não temos, e viramos pequenos deuses. Quer dizer, isso sabe o que é, meu irmão? Síndrome de Lúcifer entrou em nosso meio. É um veneno diabólico, é um vírus social, que é passado de geração para geração. Então, essa soberba, essa altivez, esse ato de condenar, de aproveitar de uma situação, de levar vantagem em alguma coisa, isso é diabólico, né? Ele jogou sutilmente. Hoje em dia não precisa mais expulsar o demônio de uma pessoa. O demônio, ele entrou no horizonte das ideias, né? Então ele deformou os parâmetros de ideias e acabou tirando de nós a essência do amor. Hoje em dia a gente não vê mais esse amor
brilhando em nossa mente, vê muita divisão, muito reteté, né, com perdão da palavra, mas menos joelho dobrado, menos vida com Deus de fato. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Hoje vão na igreja porque querem a bênção, querem a unção, querem a prosperidade. O que atrai as pessoas para o satanismo, para a automagia? As pessoas querem dinheiro, querem fama, querem poder. Vão para a igreja pedindo a mesma coisa hoje em dia. Olha como deformou os valores. Colocou dentro da própria igreja, que nem na época da Inquisição. O sistema religioso se transformou num sistema utilizado pelo próprio diabo para que, em nome de Deus, ele destruísse as vidas. Foi isso que fez o Tribunal do Santo Ofício. Uma vez que foi contaminado o sistema religioso, ele usa aquele mesmo sistema contaminado para contaminar pessoas, para matar, para destruir, para condenar. Você vê as atrocidades que eram feitas na Inquisição, o sistema de tortura, eram bárbaros, né? Quer dizer, um negócio insano. E fizeram, em nome de Deus. E hoje, em nome de Deus, faz a mesma coisa. Tem uma Inquisição no nosso século. Então, se você não falar o que todo mundo está falando, você é satanista. Eu sei disso de cátedra, de cadeira, né? Falou que os outros não querem ouvir, você é satanista, né? É do capeta, do chifrudo, está comandando a sua vida. Mas esse é o preço, né? Jesus disse que nós pagaríamos esse preço. Nós seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos escarnecidos, sofreremos a cruz, os cravos. Então, aceitar a Jesus não quer dizer que a sua vida vai de bom para melhor. Na verdade, piora um pouquinho, né? Mas a força que Deus te dá é superior a isso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, nós não temos poder. Deus tem poder, ele que dá força. Se não fosse pela graça de Deus, eu já teria sucumbido, já teria ido embora desse mundo, né? Mas a graça de Deus, ela se renovou na minha vida, me deu ter misericórdia de mim e transformou minha história, né? Eu já teria desistido, né? Se não fosse pela fé, se não fosse pelo amor a Deus, eu já teria desistido. Então, eu vejo hoje as pessoas muitas vezes se afastando de Deus, e tem que resgatar isso, é o remanescente fiel, é um momento que a gente tem que estar mais unido na história, né? Então, a igreja tem um papel muito importante de anunciar, e não apenas anunciar o amor, mas viver o amor, experienciar o amor, né? E o amor é uma experiência com Deus. Se as pessoas não têm experiência com Deus, como é que elas vão falar de Deus? Como é que você vai falar de uma coisa que você não conhece, que você nunca encontrou, que você nunca ouviu, que você nunca teve um relacionamento, você tinha um abraço de Deus? Como é que você vai externar isso? Então, eu tenho estimulado toda a galera aí que me segue. Galera, eu tenho ouvido, Deus é uma experiência, precisa ter essa experiência com Ele, é uma experiência transformadora na sua vida. Ele é real, né? Ele existe, né? Então, até a ciência hoje chegou nesse consenso, pesquisas foram feitas, e essas pesquisas são meio engavetadas, que não falam sobre isso. Há 30 anos atrás, foi feita uma pesquisa, uma cientista, ela fez uma pesquisa de uma... Já ouviu falar da Eva mitocondrial? Já ouviu falar dessa história? Então, sim. e viram que toda essa parte genética era deriva de uma única mulher. Então, a ciência corrobora para isso, comprova isso, né? Todo o universo, ele saiu do caos para a ordem, né? É o inverso da entropia. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele faz todo esse universo funcionar de uma maneira maravilhosa, extraordinária. Nosso corpo humano, você pai de novo, né? Você imagina um negócio desse. De novo, eu estou vendo essa mesma cena. O coração funciona antes do cérebro. A gente imagina que o cérebro comanda o coração, mas o coração começa a bater primeiro. Quer dizer, só Deus faz um negócio desse. E já tentaram confundir essas células, né? Fizeram experiência em laboratório, pegar as células que iam formar o músculo cardíaco, misturaram com as células que iam formar o cérebro. Só que ela sabe que está no lugar errado, ela parece um destino biológico, uma programação biológica de Deus. E ela sai dali, sai no meio dos neurônios e volta para formar o músculo cardíaco, que você foi colocar no lugar errado. Então Deus, ele faz as coisas perfeitas, né? Então, essa é a pegada, né? Mais do que nunca, a gente tem que se aproximar de Deus nesse momento da história. Não olhar para a tempestade, olhar para Jesus. Estamos caminhando para a grande tribulação, seria isso? Esse momento seria a grande tribulação? Mais para frente, acho que a igreja vai passar primeiro para a tribulação. Estamos caminhando para então a tribulação. Você é aí sim vem pós-tribulacionista? Oi? Você é pós-tribulacionista, então. Você acha que ele vai passar pela tribulação e vai ser arrebatado depois? Mid, né, ou meso. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Então passa 3 anos e meio a tribulação, isso. Aí depois dos outros 3 anos e meio na grande tribulação, a igreja não está mais aqui. Jesus vai nos buscar. O livro de Daniel fala sobre isso, que aquele que tiver seu nome escrito no livro vai estar livre das angústias que cairão sobre nós. Então é uma promessa de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida, Deus vai te buscar. Então eu acredito nessa questão. 2 estão trabalhando no campo, um some, aquela coisa toda. Então eu acredito nessa questão, sim, que a igreja vai ser arrebatada, né? Mas vai passar pela tribulação, tem que passar pela peneira. Porque se fosse pré-tribulacionista, fosse anterior à tribulação, por exemplo, se acreditasse nisso, seria uma coisa meio utópica, né? Porque você para pensar, de repente, some meia dúzia de gato pingado aí. Cadê essa galera? O irmão não vem mais na igreja. Ele desviou, né? Ele agora é satanista. Deixa eu começar a criar uma série de especulações. Então, agora a gente observa que realmente a igreja precisa passar pelo teste, pela prova de fogo.
E uma coisa curiosa, essas coisas de OVNIs, né? É muito curioso, justamente em 2023, o Pentágono começar a abrir as portas e dizer, olha, não, realmente tem objetos voadores não identificados. Mas o Trump que começou com isso, né? O Trump que Pois começou a é, abrir. muito bem observado, Gafanhoto. Eu lembro. É, exatamente.